A vida é como uma estrada sem placas. Cada um de nós percorre a sua própria jornada, desde o ventre materno até o último suspiro. E nessa jornada, não importa apenas onde queremos chegar, mas quem estamos nos tornando neste caminho. Já parou para pensar em que fase da sua trilha da vida você está hoje? Talvez ainda esteja aprendendo com marcas da infância, ou tentando acertar após tantas frustrações. Quem sabe já descobriu seu próprio propósito, mas ainda luta para comunicá-lo. Cada fase tem seus desafios, suas dores e seus aprendizados. E a pergunta que eu quero te provocar hoje é: você sabe exatamente onde está na fase da sua vida, na trilha da tua vida, nesta jornada? Fica comigo até o final, porque talvez a resposta transforme a forma como você enxerga o presente e constrói o seu futuro. E eu vou trazer uma reflexão em cima do livro Especialista em Pessoas, do capítulo 6, que fala sobre a trilha da vida. O autor começa nos convidando com uma frase: a felicidade não está no fim, mas no caminho. Quantas vezes a gente foca no resultado, foca naquilo que nós queremos e esquecemos de o quê? Desfrutar do caminho, de crescer, de realmente viver e contemplar o caminho. Vamos pensar numa metáfora que você vai fazer uma viagem, numa estrada. Numa estrada, você tem placas, você tem sinalizações e também hoje nós temos o quê? O Waze, um GPS, né? E na vida, qual o nosso Waze? Primeiro, temos que saber desde o nosso nascimento quais as marcas que ficaram e estão influenciando nossa jornada. Na vida, nem sempre tem placas de sinalização, ou melhor, a maioria das vezes não tem. Mas lembra, tudo começou lá na nossa concepção e só vai terminar o dia da despedida nossa dessa terra. E a vida tem paradas. Tem paradas assim como você está numa estrada com um carro. Você não tem que parar para reabastecer, para comer, para muitas vezes descansar, que não pode ficar dirigindo muitas horas, para reabastecer, para tomar uma refeição. E na vida, quais as paradas que nós temos para descansar, reabastecer, recalcular a rota? E agora, logo de início, vamos começar com algumas perguntas de reflexão para que você possa absorver melhor todo o conteúdo aqui que nós vamos refletir juntas. Veja só, a primeira pergunta: em que fase da trilha você se encontra hoje? Veja, a sua idade, muitas vezes a gente vai pela fase de vida de idade. A nossa idade, ela representa muito pouco a fase da vida que nós estamos. Pode representar em sentido do nosso corpo, mas e da nossa mente, da nossa emoção, das nossas buscas, dos resultados? Então, em que fase da trilha você se encontra hoje? Ainda no início ou já na metade? O que você deseja e como você está naquilo que você deseja? Dá tempo de mudar o rumo? Olha, eu digo para você que sempre dá, nem que seja o último dia da nossa vida. Dá para mudar o rumo. Outra reflexão: tenho forças e essas forças ajudam eu a concluir isso? Muitas vezes a gente olha para uma jornada e olha lá para o final dela e só de a gente olhar a gente se exausta. Mas saiba, olhe e comece a dar o primeiro passo, só vai para o primeiro degrau da escada. Mas enfim, começamos com essa reflexão. E agora trago ainda uma frase citada do judaísmo que diz assim: covarde é aquele que não se abre para os caminhos da vida, nem emprega as suas forças para enfrentar os obstáculos dessa estrada. Não tem como. Todos nós teremos muitos e muitos obstáculos na nossa vida, começando os obstáculos internos, que esses muitas vezes são os mais desafiantes. E a vida é isso mesmo, é uma estrada sem placas de sinalização.
Cada um percorre a sua trilha pessoal desde lá do ventre materno. E o caminho não é apenas sobre o destino final, que fique muito bem gravado isso, mas sobre quem nós nos tornamos no percurso. Quem você tem se tornado nesse percurso? Lembre-se, assim como nas estradas existem paradas estratégicas, quais paradas estratégicas você está fazendo na sua vida para você se desenvolver? E agora também eu quero trazer para vocês que nós temos as fases da nossa vida e nessas fases elas vão dar uma modelagem para que nós possamos avançar. Mas essas modelagens, muitas vezes, elas estão num plano que não são adequadas e nós vamos precisar rever. Mas vamos ver a primeira fase da nossa vida. Essa primeira fase é a fase da aprendizagem e modelagem. Ela começa na infância. Na infância é o período que a gente absorve tudo, onde as nossas trilhas neurais estão se construindo muito rapidamente e onde vão surgir as primeiras referências sobre pessoas e relacionamento. E aí você vai receber inúmeras influências. E essas influências podem ser positivas ou negativas. Você pode ter um tio que você gosta muito, ele te traz presente, doces, e você muitas vezes sai com ele, mas ele é um tio hiper espertinho, gosta de ganhar vantagem das coisas. Você pode ter tido um pai provedor, um pai ali excelente nesse aspecto, porém violento, que não demonstra carinho. Você pode ter tido uma prima alegre, mas fofoqueira. Tudo isso são as nossas primeiras referências de pessoas e relacionamentos. E o que vimos, ouvimos, vivemos na infância vai moldar o adulto de hoje. Então, vão existir experiências marcantes que nós vamos passar por toda a nossa jornada de aprendizagem e modelagem, como amor e ódio, respeito e rebeldia, honra e revolta. Tudo isso vão definir padrões de decisões futuros da nossa vida. Mesmo sem escolher quem nos influenciou, a modelagem aconteceu e deixou marcas. Então, hoje nós sabemos disso e vamos ver daqui a pouco como fazer com isso, mas vamos mais adiante. Decisões hoje que nós tomamos, como casar, gastar, economizar, confiar, têm raízes, sabe aonde? Nessa primeira fase, na aprendizagem e modelagem. E a psicologia confirma isso, Freud, Eric Erikson, todos eles confirmam isso. Nos primeiros anos de vida, a criança internaliza as figuras parentais, os cuidadores, pai, família, a família como modelo. E isso vai virar padrões de apego, confiança ou insegurança. E Erikson ele vai dizer para nós que confiança e desconfiança vão ocorrer para a criança, sabe em que faixa etária? De 0 a 1 ano. Então, se o bebê recebe afeto, carinho, ele aprende a confiar no mundo. Olha que interessante isso. Se o bebê recebe isso, ele vai aprender a confiar. Então, um exemplo, se um bebê que chora de fome e a mãe responde rápido, pega no colo, amamenta, olha nos olhos, tem interação com a criança, essa criança ela vai sentir que o mundo é confiável. Já um outro bebê que chora e não é atendido, fica sozinho no berço por muito tempo, sem aconchego, sabe o que ele vai aprender? Que o mundo não é seguro. E isso vai corresponder depois lá na vida adulta. Por quê? Pessoas que desenvolvem confiança tendem a se sentir seguras nos relacionamentos e acredita que pode confiar nos outros. Já quem cresceu na desconfiança vai ficar o quê? Viver em alerta. Você conhece essa palavra de viver em alerta? Tem a ver com a ansiedade, né? Então, olha a ansiedade já instalando aqui. Porque se um bebê não se sente seguro, ele está se sentindo inseguro. O que vai criar nesse bebê? Um alerta, uma insegurança que é totalmente compatível com a ansiedade. Essa criança, depois esse adulto, vai ter medo do abandono e dificuldade de se entregar num relacionamento. Muitas vezes, inclusive, vai permanecer em relacionamentos abusivos
porque tem medo também do abandono. Então, tem muitos impactos nas mulheres adultas que cresceram nessa desconfiança. Elas vão ter medo de depender de alguém, como se diz assim, confiar num homem, confiar num provedor. Então, elas vão ter essa necessidade de serem mulheres guerreiras, exaustas, tá? Elas vão internalizar que elas têm que dar conta de tudo. Elas têm que dar conta do casamento, da maternidade, do trabalho, disso. E elas não podem nem descansar. Por quê? Se ela permitir depender do outro, ela não vai ter segurança, tá? E ela vai ter dificuldade, inclusive, de receber cuidado. E quando ela se abre um pouquinho para receber cuidado, sabe o que acontece? Ela se sente culpada e fraca. Então, você percebe como tudo isso, como nós fomos cuidados e como nós interpretamos também o cuidado, molda hoje os nossos padrões e as nossas crenças? E nós não escolhemos isso, mas como adultos que somos, daqui a pouco vamos falar disso. E eu quero falar de mais um detalhe ainda que Erickson fala dessa modelagem. Ele diz que a autonomia, a independência versus a vergonha e a dúvida são modeladas na criança de 1 a 3 anos. Então, vou dar mais um exemplo. Veja só, uma criança de 2 anos que quer comer sozinha. Se os pais permitem que ela faça aquela sujeira e ela lá come sozinha, sabe o que ela aprende? Autonomia. Agora, se os pais começam, ai, você faz muita sujeira, nossa, olha como você fica suja para comer, pega isso aí direito, toca nisso direito. Então, começa aquelas críticas, olha, você é bagunceira, eu tenho que limpar essa sujeira que você fez, que coisa. E aí, muitas vezes, a mãe prefere pôr na boca da criança rápido a comida. Então, o que vai causar na criança? Além dela não sentir autonomia, ela sente vergonha e dúvida sobre a sua capacidade. Porque se ela está comendo, fazendo lá a sujeirinha dela e ela recebe as críticas, então o que acontece? Ela não se sente capacitada. Então ela vai ser um adulto que vai ter dificuldade de arriscar, vai ter dificuldade de enfrentar os desafios da vida, porque todo desafio da vida a gente erra. Em todo desafio da vida, a gente tem fracassos. Então, essa pessoa, ela vai ficar um tanto lá na zona da dor, que é zona de conforto, mas não vai se colocar em desafio. E ela vai buscar aprovação antes de agir. Então, ela se torna uma mulher vítima, porque ela tem vergonha e dúvida e não tem autonomia. Então, é uma mulher que é dependente, enquanto nós vimos aqui que na parte de confiança e desconfiança se torna o quê? Independente, que é autonomia total. Aqui vai se tornar uma mulher o quê? Vítima, esperando que alguém venha salvá-la, porque ela não se acha competente o suficiente, ela tem dificuldade de dizer não, ela duvida de si como mãe, como esposa, como profissional, tá? E ela ainda carrega uma máscara de perfeccionismo para compensar a insegurança. Então, o pouquinho que ela faz, ela tem que fazer tão perfeito, e isso traz também uma exaustão muito grande. Vocês percebem que hoje nós estamos respondendo a tudo que principalmente até os 6 anos foi aqui trazido para nós? Agora, os nossos cuidadores, as autoridades sobre nós não tiveram culpa, gente. Eles nunca foram ensinados e eles também receberam isso. A gente tem que sair desse sistema de apontar o dedo e vermos que hoje somos adultos responsáveis. Somos pessoas que estamos agora com a responsabilidade na nossa mão. E mais um detalhe, eu estou me estendendo nisso, porque se nós não soubermos isso direito, a gente não entende muito dos nossos comportamentos hoje. Então, Erickson também fala que de 3 a 6 anos, nós vamos ter também a iniciativa ou a culpa. O que ele quer dar de exemplo com isso? Deixa eu dar um exemplo também para favorecer. Vamos supor, uma menina de 4 anos, ela vai inventar uma brincadeira, organiza um teatrinho com bonecas. Se os pais apoiam, fala que lindo, mostra pra gente.
Ela aprende o que? A ter iniciativa. Mas se ridicularizam. Que besteira, menina, para com isso, você está atrapalhando. Nossa, agora não é hora disso. Ai, mamãe, vem ver. Não, não tenho tempo. Nossa, e olha que coisa ridícula. Sabe o que acontece? Essa criança cresce com culpa por tomar iniciativa. Olha que interessante, com culpa por tomar iniciativa. Então, na vida adulta, existem tantas pessoas assim. Então, pessoas, veja só, com iniciativas saudáveis, vão buscar projetos, se arriscam, são criativas, mas aquelas presas à culpa, o que vai acontecer? Elas se sentem erradas por tentar algo novo. Elas têm medo de falhar e atrapalhar os outros. Então, muitas vezes é melhor nem fazer para não falhar e atrapalhar alguém. Vivem se desculpando por existir ou sonhar. Vocês já viram pessoas que vivem pedindo desculpa? Ai, me perdoa. Ai, não sei o quê. Então, são pessoas que, dentro da iniciativa, tem lá o bojo da culpa. E existem vários impactos hoje. Quantas mulheres hoje se sentem culpadas por trabalhar fora? Ai, abandonei meus filhos. Ou elas se sentem culpadas por descansar. Não estou produzindo. Olha como fica uma dualidade, gente. Isso é um desgaste de energia tão grande. Eu já tive muito essa sensação de estar trabalhando e achar que não era uma boa mãe. Se eu não ia trabalhar por algum problema, achava que eu não estava sendo uma profissional competente. E fica naquela dualidade, sabe? Também acaba reprimindo desejos pessoais, dizendo assim, se eu fizer algo para mim, talvez eu vou ser egoísta. Então é melhor eu sempre estar fazendo para o outro. Aí é uma mulher que muitas vezes ela está fazendo para o outro, acaba sendo uma salvadora, acaba olhando a vida do outro. Tá? E aí ela acaba sofrendo uma autossabotagem de olhar para si mesmo. Né? Então também elas se sabotam em várias outras coisas. Começam algo, mas desistem rápido. Carregam sensação de inadequação. Olha quanta coisa vai surgindo em tudo que aconteceu ali até os nossos 6 anos. Então a gente vê que o alicerce da nossa identidade emocional, como está na modelagem e aprendizagem. Então, se nós tivermos falhas lá em confiança, nós vamos crescer como se não confiássemos em ninguém. Então, nós temos que viver em alerta constante e aí temos que controlar mais o ambiente para nos sentirmos seguras. Se tivermos falhas de autonomia, de independência, de poder fazer as coisas, o que vai acontecer? Não vamos ter confiança em nós mesmos, vamos ter dificuldade de confiar em nós mesmos. E se tivéssemos aquelas falhas lá na modelagem e iniciativa? Nós vamos nos culpar por sonhar, culpar por realizar, culpar por descansar. Olha que coisa de doido! Como nós precisamos de uma cura! Por isso, amadas, nós vivemos muitas vezes sobrecarregadas, ansiosas, com baixa autoestima e estamos sobrecarregadas. Por quê? Por causa das marcas da nossa primeira infância, das fases da primeira infância. Então, percebe como nós precisamos trabalhar esse autoconhecimento, senão nós ficamos reféns disso. E tem vários outros autores, psicólogos, psiquiatras, que trazem essa teoria que o autor nos traz nessa primeira parte do livro. E assim, e o período também, nós temos aquele período, né, sensório-motor, aquele período, né, de tocar as coisas, o período simbólico. E ali também vai ser marcada a nossa capacidade de nós confiarmos ou não. Então, a infância, amados, molda o mapa emocional que carregamos. Se aprendemos amor, segurança e respeito, tendemos o quê? A repetir. Se fomos expostos à violência, rejeição ou crítica, levamos essas marcas para as decisões adultas. Agora, o que a Bíblia nos diz sobre isso? A palavra de Deus diz assim, olha, lá em Provérbios, instrui a criança no caminho que ela deve andar, e até quando envelhecer,
não se desviará dela. Então, se as crianças receberam ótimas instruções, se tiveram pais saudáveis, pais curados, pais com identidade clarificadas que 99,9% não possui, não vão ser adultos saudáveis. Então vai caber a nós hoje como adultos ir em busca disso, tá? Então hoje nós temos essa potência na nossa mão, o conhecimento para ir em busca de algo. E também a palavra de Deus nos diz no Antigo Testamento que existe o que? Um valor, um comportamento que tem transmissão geracional. Não estou falando de maldição, estou falando de valores e comportamentos. Lembra de Isaac? Ele repete o padrão de Abraão. Jacó vai repetir alguns padrões e traz marcas da sua criação. E nós vemos isso hoje, se você olhar para a tua vida, para a tua história, olhar para os teus pais, para os seus avós, para os seus bisavós, talvez para os seus filhos e netos que já tenha, você vai encontrar marcas que estão sendo carregadas. Mas a gente pode dar um basta nisso hoje. Como? Começando a trabalhar na nossa pessoa, começando a trabalhar nas nossas feridas. Amado, quando uma pessoa se cura, ela cura enorme pessoas da sua família, porque ela vai mudar o seu comportamento e vai influenciar, vai ser luz e sal. E Jesus destaca também a simplicidade das crianças, estar com as crianças. Então agora chegou a nossa vez. Nós, mulheres, né? Vamos deixar essa modelagem negativa da infância. Não vamos pôr o dedo em ninguém, tá? Mas lembrando que ninguém sai ileso da infância, mas que é possível o quê? Ressignificar. O adulto hoje que somos precisa aprender a distinguir o que foi herdado, modelado, né? E o que quero continuar escolhendo. O que você quer continuar escolhendo? Veja, eu só falei da fase 1 e aqui o nosso vídeo ficou já grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para fazer o vídeo parte 2, para que você possa pegar com bastante abrangência todo esse conteúdo, porque é um conteúdo muito rico para o nosso autoconhecimento, para o nosso crescimento, para nós chegarmos ao potencial que Deus nos deu, que é ser uma mulher plena. E lembrando que todo esse caminho da mulher plena se encontra onde? Na comunidade Mulheres com Propósito. Lá nós estamos caminhando juntas nesse caminho. Nós estamos realmente revendo essa modelagem e, como adultas que somos na presença de Deus, reconstruindo um novo caminho. Se deseja fazer parte, o link está aqui no final, na descrição do vídeo. Então aguarde que já vai ter a parte 2 desse vídeo aqui narrado. E aproveita, deixa sua curtida, se inscreva no canal e manda para alguém, manda para uma amiga, para uma irmã que você vê, que você ama e que você deseja que ela cresça junto com você. Até a parte 2 do vídeo.